Oi pessoal, eu sou a Ilana Oliveira e hoje eu vim aqui para falar que eu conheci o Viggo Mortensen e o Vitor Russo não. Pra quem não sabe, esses últimos vídeos que eu tô lançando essa semana são dos filmes que eu tô vendo no Festival de Cinema Le Fest, aqui em Lisboa. Então, alguns deles vão ser aí um termômetro pro Oscar e outros são aqueles que eu julguei que seria interessante mesmo fazer um vídeo, talvez não estreando esses filmes no Brasil. E Fallen, então, é a estreia na direção de Viggo Mortensen, que, como muita gente deve saber, quem acompanha aqui no canal, é um dos personagens favoritos da vida do Vitor Russo, já que Senhor dos Anéis é o filme favorito da vida dele. Claro que seguindo todas as normas de distanciamento social, tem inclusive rolando uma campanha da cultura segura aqui em Portugal, tudo feito muito bem organizado. Parabéns para a organização do Le Fest, vou deixar aqui muito bem esclarecido que não houve aproximação social, infelizmente não consegui tirar a foto com o Viggo por conta disso, mas ele foi até a nossa sessão e deu, claro, uma entrevista muito interessante. Eu vou falar mais sobre essa entrevista no final do vídeo, agora eu vou fazer uma crítica sobre aquilo que eu realmente achei do filme. Como eu já disse, Fallen é o primeiro filme que o Viggo Mortensen fica responsável pela direção e não só isso, ele também foi o roteirista de Fallen. Ele que foi, na realidade, o escritor de um conto, né, inicial, em que o roteiro foi baseado, então, para Fallen ser desenvolvido. E que vai contar a história, né, de Willis e John, que são o quê? Pai e filho. O Willis é ultra conservador e vai ter que morar na casa dele por um tempo. Ele que é gay, tem um marido e uma filha adotada. Óbvio que isso vai render muitas frases ácidas, uma comédia muito ácida também aqui, mas momentos muito introspectivos, momentos muito dramáticos e momentos que vão realmente fazer a gente pensar sobre a nossa relação familiar. A questão da direção aqui vai ser interessante por conta de ser essa estreia, né, do Viggo Mortensen nesse papel. Então, ele que também interpreta o personagem principal vai utilizar algumas coisas que são interessantes. Ele inclusive disse na entrevista que aprendeu muito com o Cronenberg, ele que fez 2 filmes com o Cronenberg. Aqui ele vai usar muitos planos detalhes e toda a estrutura do filme vai ser uma estrutura de flashbacks. O engraçado é que sim, a iluminação muda, né? A direção de fotografia muda dependendo de época para época em que a gente passa na história dessa família, mas não tem uma diferença muito clara, o que eu também gostei dessa escolha por conta, óbvio, dessa estrutura intermitente de flashbacks. Então, se a gente tivesse vários flashbacks ao longo do filme com um visual muito diferente, talvez aquilo cansaria realmente e ficaria muito estranho. Ele vai usar muitos raccords aqui também visuais, né, de olhar e de fala, o que é uma coisa muito interessante para conectar esses flashbacks e fazer isso ficar bem orgânico. A estrutura narrativa vai ser interessante do ponto de vista de não passarmos muito tempo no momento atual, né, nessa linha do tempo atual, mas também voltarmos muito, né, para o passado e realmente ter alguns pulos de 7 anos, de 15 anos às vezes, para entender um pouco mais dessa dinâmica familiar que eles tinham e também não deixar o roteiro muito expositivo, que é o que funciona muito bem. A questão dele pular essas épocas e selecionar algumas idades, inclusive dele ou do pai, vai ser aqui muito importante para a gente conseguir desenhar na nossa própria cabeça o que foi vivido durante esse meio tempo e também tirar as nossas próprias conclusões. Algumas coisas vão ser utilizadas aqui para moldar realmente a personalidade desses personagens, que não vão ser nada sutis, mas que não vão ser ditas. Então, esse é um aspecto muito bom e muito positivo desse filme, que ele não nivela nenhum espectador por baixo. As transições desse filme também vão ser bem estilizadas, algo que eu não realmente esperava, mas que funciona muito bem aqui. Nada é muito acima do que
é pedido, acima daquilo que cabe nesse filme. E por ser um drama familiar, uma coisa muito, muito importante nesse filme vão ser as atuações. A gente tem aqui o Viggo Mortensen, né, no papel principal, interpretando o John. E do outro lado a gente tem o Lance Henriksen interpretando o Willis, né, o pai. Essa dupla vai levar muita gente ao choro. O trabalho de atuação do Lance aqui vai ser realmente de um peso muito forte. Ele tem uma expressão e um jeito de ser, ele traz camadas pro personagem dele que são realmente muito expressivas. Não só isso, mas o ator que vai interpretar o Willis mais jovem também ficou realmente muito bem no papel, porque os dois, é engraçado como fica claro que os dois atores se conversaram muito para conseguir se adaptar um ao outro, essa maneira de trabalhar, né, da atuação, porque há uma continuidade muito boa aqui, não parece realmente que são dois atores diferentes, isso tudo por conta da movimentação, por conta da maneira de olhar, por conta do jeito mesmo de ter toda aquela boca suja que o personagem vai ter. E o Viggo, por outro lado, vai realmente abusar daquela boa e velha e super bem aprimorada atuação que é muito interiorizada. Aqui ele vai ser muito comedido e vai funcionar muito bem, porque a relação dele e do pai dele é de muitas cicatrizes. No fim, a estrutura de flashbacks ela vai ser um pouco alongada demais, ela é bem construída, mas talvez uns 15 minutos a menos de filme aí poderiam resultar bem para talvez um espectador mais cansado. Mas a montagem consegue fazer um trabalho interessante, criando essa relação e, como eu já disse, nessa utilização de raccords que vai realmente montar essa estrutura narrativa por outro lado. Por fim, a minha nota para Fallen vai ser um 8,5. Eu realmente gostei de ter vivido essa experiência, ter conhecido o Viggo e ouvido esse lado dele, né? Conhecido esse lado dele como diretor. Passa lá no nosso Instagram que eu coloquei vários vídeos da entrevista que ele deu. Então é isso, pessoal, não deixem de deixar o like aqui nesse vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acham, dá aí uma zoadinha no russo, me ajuda aí a brincar um pouco com ele. E é isso, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, passar aqui no comentário fixado para ouvir o nosso podcast e seguir a gente nas outras redes sociais. É isso aí, corta!